Tudo bom, gente? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês como se dá a recarga no calibre 5.56. Assim como qualquer munição de calibre de alta velocidade, ela enseja alguns cuidados. O 5.56 ele não é um calibre para tiro de precisão, tá? Ele é um calibre utilizado pelas forças de segurança, para nós esportistas, em determinadas provas, trigun, por exemplo, mas não é para aquela brincadeira gostosa de tiros de alta precisão, onde você consegue um submoa a 1.000 jardas. 1.000 jardas é equivalente a 914 metros, e daí o submoa seria um quadrado de 10 polegadas. Convertendo isso para nossas medidas, seria basicamente um quadrado 25 por 25. Tá? Isso você consegue com o calibre 308, tá? Que é a versão civil do 7.62. O calibre 5.56 e sua versão civil a 223, ele é feito originalmente para caça de animais pequenos. Para caça, nós temos aqui o controle de fauna exótica no Brasil, e para caça eu não recomendaria esse calibre, até mesmo pelo peso da ponta e pela questão humanizada da caça, tá? E também pela distância. Nós estamos falando quando mencionamos a carga de 5.56 em projéteis que começam a partir de 55 grains. A munição M193 da CBC, que é o que a gente vai utilizar como padrão para recarga, o projeto tem 55 grains. Então, ela basicamente eu considero para diversão e para o esporte. Se a gente quisesse esse calibre para se falar em precisão, no mínimo teríamos de ter um cano por volta de 20 polegadas. E o que a gente tem, eu vou utilizar o T4 como exemplo, nós temos um cano de 14,5 polegadas. O uso efetivo no esporte, nós precisaríamos de um cano de 16 polegadas. Então se vê que a proposta do T4 com um cano de 14,5 polegadas, ela não é bem para o esporte. Basicamente é uma arma utilizada por forças policiais, até com canos mais curtos, para que o cidadão tenha acesso. Mas o tiro de precisão, ele resta bastante prejudicado. Nós temos uma letalidade efetiva do 5.56 entre 300 e 500 metros, sendo que ela acaba, na maioria das vezes, ficando entre os 300 metros, justamente por particularidades da munição, do coeficiente balístico, e essas são as considerações. Enquanto o 308 ou 7.62, nós temos letalidade a 2.500 metros. Então, dito isso, vamos começar pela primeira parte, que seria a limpeza dos estojos, tá? E é muito importante. Alguns procedimentos serão mais refinados e mais, como é que eu posso dizer, exigentes para uma recarga de um calibre maior, um 308, por exemplo, tá? 308 a gente precisa pesar ponta por ponta para ver se está tudo no mesmo peso, se a concentricidade dos estojos, como é que estão os estojos, a vida útil, enfim, a toda o passo de raiamento. O passo de raiamento do T4 é um 7,
ele não é um passo de raiamento ideal para o tiro de precisão, pelo menos com a munição M193, e o que também acaba prejudicando a precisão. Basicamente, o 5.56 você compra uma arma de R$ 2.500, um 22, por exemplo, você vai brincar 100 metros, 150 metros, você vai ter a sua brincadeira. É como se fosse, o 5.56 é como se fosse um 22, basicamente é o mesmo diâmetro do projétil, com esteroides, tá? Então, o uso dele não é para tiro de precisão. Alguém pode discordar, alguns colegas podem discordar, mas essa é a minha opinião. Se eu quisesse tiro de precisão, eu iria para o 308, tá? Então eu não vou entrar nos cuidados, tá? Em tudo que deve ser observado no calibre 308. Eu vou explicar para vocês o básico da recarga do 5.56 e cuidados que eu não vejo as pessoas anunciando em seus tutoriais, tá? Nós precisamos ter determinados cuidados, ok? Então, retornando, quais seriam os passos? Primeira coisa é desespoletar o estojo, tá? Você vai desespoletar o estojo e tamborear, limpar os estojos. Eu recomendo mídias esféricas e não mídias palito, para você tirar, se entrar num estojo daquele devido ao neck, é horrível você pegar estojo por estojo e tá retirando as mídias que entram, até para que faça o serviço que elas se propõem a fazer dentro do estojo. Então você desespoleta para que a parte do estojo onde se assenta a munição não, desculpe, a espoleta, ela seja relativamente limpa, e para que também o líquido no tamboreamento, eu utilizo o tamboreamento molhado, tá? Recomendo que se utilize o molhado também, e para que ele consiga passar através do estojo e não fique um acúmulo de água dentro. Então, primeira coisa, desespoletar para que o bolso da espoleta fique limpo e também o estojo por dentro. Tá? É obrigatório você fazer o tamboreamento. Como eu disse, o 5.56 eu utilizo mais como um calibre de diversão, até mesmo porque aqui nós não temos prova de trigun. Então é mais para me divertir. Eu, particularmente, não lavo meus estojos, tá? Mas vamos partir da premissa que devemos seguir os passos corretos. Então, passada a explicação do tamboreamento, eu não vou mostrar para vocês como se faz isso. É desnecessário, todo mundo sabe tamborear, tá? Depois disso, você tem de verificar o tamanho do estojo, tá? E daí nós temos algumas ferramentas, eu vou mostrar no decorrer, onde nós temos um tamanho mínimo e um tamanho máximo, e esse estojo tem que estar dentro desses padrões, tá? Se ele estiver abaixo do tamanho mínimo, você vai descartar. Se ele estiver acima do tamanho máximo, você vai trimar. Como assim trimar? Para quem vem da recarga de munição de calibre de pistola, não é uma coisa muito comum, né? Mas sempre quando você dispara uma munição de alta velocidade, o neck, ele vai ganhando tamanho, e você precisa que aquele estojo esteja dentro
das proporções, vide tabela SAMI, tá? Para que ele caiba no headspace de forma que não haja nenhuma folga ou que ele não seja maior do que o que deve ser inserido na câmara, tá? Então a gente vai mostrar como se faz isso, eu vou também dizer as ferramentas, vou ensinar a colocar pólvora, tá? A pólvora, a carga padrão é de 24 grains, pólvora 102, tá? Da CBC. A gente vai utilizar tudo CBC, ponta CBC, pólvora CBC. Então 24 grains. Tem gente que gosta de uma carga mais quente, 26 grains. Não recomendo, por questão de segurança. Você está começando agora, 24. E ainda que você tenha mais experiência, eu tenho certeza que você vai manter nos 24. Não tem necessidade absoluta nenhuma de você enveredar para uma carga mais quente, tá? Se certifique que seus estojos são de 5,56 e não 2,23, tá? Também precisaremos fazer um escariamento, tá? O que é escariamento do bolso da espoleta? Ele vem com um crimp militar, certo? 3 dentes, então a gente precisa passar um escariador para que esses dentes sejam escariados e você consiga assentar a espoleta. Após isso, nós precisamos colocar a espoleta, preencher com pólvora, colocar a ponta, assentar a ponta, tá? E daí vem a pergunta, e aí, crimpa ou não crimpa? Conheço muita gente que não crimpa, tá? O fato de não crimpar, ele é mais aplicado em armas de ferrolho, tá? Porque quando você tem uma arma semiautomática como o T4, aí você tem um problema, que é o sit-back. Se você não crimpar, você corre o risco daquela ponta simplesmente entrar. Coisa que acontece com a pistola. Você tem a pistola, sua arma de porte do dia a dia, você vai, deixa ela fria quando chega em casa ou deixa ela quente, eu não sei, depende do seu uso. Mas aquele colocar, tirar, a ponta ela vai descendo. Isso vai aumentando a curva de pressão, tá? Então, quando você utiliza uma arma ferrolhada, você já insere diretamente a munição na câmara, tá? E quando você utiliza uma arma com carregador, uma arma semi, principalmente as automáticas, que não é o nosso mundo, armas automáticas são proibidas a gente, só nos extras a semi. Mesmo assim, o fenômeno do sit-back pode acontecer. Tem gente que fala, vamos fazer um teste de sit-back, monta toda a munição não crimpada e deixa ela em pezinha, tá, numa mesa 24 horas, mede antes e depois mede depois para ver se essa ponta tá baixando. Só que não é só isso, ela tá no carregador, do carregador até ela passar para a câmara, tá? Essa ponta que não crimpada, ela pode acabar tendo um efeito de sit-back e daí aumentar a curva de pressão. E daí é cabum, certo? Então, para armas semiautomáticas e armas automáticas, eu recomendo, tá, fortemente, que vocês ignorem, tá? É a minha opinião pessoal, que vocês ignorem, por isso eu estou dando a explicação, a munição não crimpada. Crimpem a munição, tá? Em testes que eu fiz com munição não crimpada,
5 munições no carregador, disparei as 4 primeiras e retirei a última para verificar se houve o sit-back. A medida foi irrisória. No paquímetro foi 0.005 ou 0.05, não me recordo. Mas foi uma medida irrisória. Mas significa que esse projeto ele está descendo. Tá? Quem fala muito sobre os efeitos que um projétil que desce no estojo e daí aumenta a pressão é o nosso colega, o mestre Paulo Bedran, autor do InfoArmas, agente de Polícia Federal e autor do InfoArmas também. Queria agradecer ao Jorge do InfoArmas, tá? E ao Diego Machado, do Recarga Clube, que sempre me salva. Todos os meus equipamentos são comprados com ele, tá? São raras exceções quando eu preciso de alguma coisa assim pontual, com uma certa urgência, mas a maioria dos meus equipamentos é comprada com o Diogo Machado. Então, no Instagram do Paulo Bedran, vocês vão ver o que 1 milímetro com a munição com o fenômeno de sit-back pode aumentar a pressão dentro do cartucho. Então, munição crimpada, tá? Não vou ensinar como regular os DAIs, porque isso vocês conseguem ver em qualquer tutorial. Isso aí não tem mistério. Vocês simplesmente vão precisar de uma munição original para tomar como medidas vocês clonarem o overall length. Basicamente vocês vão precisar clonar as características da munição original, então vocês vão precisar dela para regular os DAIs, tá? Então eu vou utilizar o meu kit de DAI, é um kit Deluxe dali. Então nós temos 4 DAIs. Um DAI de desespoletamento que faz a retificação completa do estojo. Um DAI que só retifica o neck, tá? Isso aí seria para tiros de precisão. Eu não vou entrar nesse mérito. Só vai ser o de retificação total com desespoletamento. Um que vai ser para assentar a munição e o outro que vai ser o crimp colar, o crimp no colar da munição, tá? Então, basicamente, a gente vai partir daí e vamos para os exemplos na prática, tá? Uma informação importante sobre a espoleta. Espoleta, vocês devem utilizar a espoleta 7,5, certo? A Small Rifle. Não utilizem, apesar de ser o mesmo tamanho, a 1,5, a 5,5 que a gente utiliza no 357, não utilizem essas espoletas, utilizem a Small Rifle. Por quê? Tá? E aí eu não vi nenhum vídeo. Quando a munição ela é carregada na câmara, certo? Estamos tomando por base o T4, tá? Uma arma em regime semiautomático. Então ela sai do carregador e ela vai para a câmara. A espoleta é marcada, ainda que a munição seja original. Então imagine, então nós temos espoletas de menor a maior dureza. 1,5 tem uma dureza, são espoletas para pistola, tem uma dureza menor que a 5,5 e a 5,5 menor que a 7,5. Então pode acontecer algum acidente. Eu já ouvi relatos, nunca aconteceu, já fiz testes com 1,5, marcou, tá? Mas não é porque não aconteceu comigo que não vai acontecer. Eu já ouvi relatos que isso acontece, tá? Toda a plataforma R15 marca a espoleta e é extremamente
preocupante que você tenha uma espoleta, digamos, macia, tá? E daí você municia, alimenta a arma, carrega, pronto, está na câmara. E daí essa marcação do percutor, tá? Eu chamo percutor, eu me nego a falar percussor, do grupo carregador, tá? Essa marcação do percutor, imagine no espoleta mole, pode acontecer um acidente. Você vai se sentir tentado agora mesmo a ver se isso é verdade. Pelo amor de Cristo, não faça isso dentro de casa, ainda que seja uma munição original. Eu já te disse que marca. Quer matar a curiosidade? Vá para um estande de tiro e siga uma das regras básicas de segurança. Arma apontada somente para o local onde se deseja efetuar os disparos. Lá você faz seu teste. Carrega a arma e depois descarrega, você vai ver a sua espoleta marcada. Tá bom? Então chega de conversa e vamos passar para a recarga na prática.